Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em educação, e nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida que muitos professores de alfabetização têm, e eu mesma já tive na minha carreira em sala de aula. Muitas pessoas percebem que o aluno se torna alfabético, e embora ele esteja alfabético, nem sempre ele consegue ler. Então a pergunta é como que o aluno alfabético deveria ler, né? Na verdade, essa pergunta está equivocada, e nesse vídeo eu quero tirar sua dúvida sobre esse assunto. Como o aluno alfabético lê. Para poder ajudar aqui na explicação, eu trouxe alguns slides que vão nos ajudar aqui a compreender melhor. Então, pega seu bloquinho de anotação, seu caderno, Janaína Spolidoro de anotação, e se prepara que são informações super preciosas aí sobre esta dúvida. Primeira coisa, o que seria um aluno alfabético? Gente, alfabético significa estar dentro de uma hipótese alfabética de escrita. Nós temos aí uma classificação de acordo com a evolução da escrita da criança que se chama hipótese de escrita. São classificadas classicamente 4 hipóteses. São elas: pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Tudo que acontece dentro dessas hipóteses é chamado de evolução dentro da fase. Então, nós temos as 4 hipóteses que eu acabei de falar para vocês. E a gente vai ter lá, por exemplo, um aluno pré-silábico, ele vai ter qualidades diferentes de escrita dentro da hipótese dele. Ele começa fazendo rabisco, depois ele começa colocando ali, confundindo letras com números, depois ele começa a usar só as letras, provavelmente letras do nome dele, que são as que ele conhece mais, e vai evoluindo aí até ele começar a atribuir som para as letras. Quando ele começa a atribuir som para as letras, ele entra na hipótese silábica, ou se não, ele consegue ali atribuir sons para sílabas, mas sem valor correspondente, daí é o silábico sem valor sonoro. Então você percebe que tem ali uma evolução em cada hipótese, e não vem ao caso aqui eu ficar explicando neste momento, porque é um vídeo sobre alfabético, então eu só vou falar sobre a hipótese alfabética. Se você tem curiosidade sobre as outras hipóteses, tanto no meu canal YouTube quanto no meu Instagram, tem várias postagens sobre esse assunto. No caso do canal YouTube, se você for lá no meu canal, Janaína Spolidoro, na lupinha de pesquisa, no canto direito, e digitar silábico, por exemplo, vão aparecer vídeos para você de como entender a hipótese silábica, vídeos de como intervir na hipótese silábica, que são coisas diferentes. Você entende para você poder intervir. Tem vídeos sobre uma série de questões aí de cada hipótese. Então, você pode buscar lá que você encontra. E no Instagram eu tenho um material chamado Manual do Professor, que eu vou mostrar um pedacinho do alfabético para vocês agora, no próximo slide. Que você encontra ali exemplos de amostra de escrita de crianças e a explicação para cada uma das amostras. Então, é bem interessante você dar uma escavadinha ali no meu Instagram para você saber sobre esse assunto. Aqui a gente tem um pedacinho do manual do alfabético. E o alfabético tem outras classificações, tá? Mas eu classifico em 4 evoluções dentro da hipótese. A criança que se torna alfabético, que é esse que geralmente você tem dúvida sobre como ele deveria ler, é esse A1. A gente tem o A1, A2, A3 e A4. Isso dura desde a primeira série, provavelmente, ou antes, se a criança se alfabetizou no infantil, até o 4º ano ou até 5º, que é quando a criança vai colocar ali sílabas mudas. Então, é uma evolutiva ali dentro da hipótese. No A1, como que esse aluno alfabético A1 deve ler? Uma vez que ele tem um repertório ainda pobre de escrita, né? Vejam que eu estou falando todo momento de alfabético e escrita, e raramente eu falo de leitura. Exatamente por isso surge a pergunta de como esse aluno deveria ler, né? Porque se você notar, o que você está trabalhando quando você faz uma hipótese de escrita, não é a leitura, é a escrita. E não venha me falar que, é porque na hipótese, na sondagem de hipótese de escrita, depois a gente pede para o aluno ler. É diferente você dar uma palavra que o aluno não escreveu para ele ler, para você sondar a leitura, de uma sondagem que ele acabou de escrever e ele lê.
Quando ele faz a sondagem de hipótese de escrita, ele acabou de escrever aquilo. Então, é uma qualidade diferente de leitura. Nós não podemos dizer que é uma sondagem de leitura. Essa leitura após sondagem, ela é para verificar a escrita. É outra estratégia, outra habilidade. Então, você não pode considerar que a sondagem de escrita te traga um exemplo de leitura da criança. Já vou explicar daqui a pouquinho por quê. E daí já tá vindo aí para você, espero, a resposta do como o alfabético lê, né? Vocês vão reparar que tem aí esse QR Code. Se você estiver no computador e apontar o celular para ele, você vai cair direto nesse manual do professor aqui de hipótese alfabética. Nesse manual vai ter um exemplo de como é a escrita de cada uma dessas crianças que estão sendo mostradas aí, e você vai poder entender melhor as hipóteses. Então, a gente tem essa evolução na fase, e quando a pergunta é como o alfabético lê, se refere ao A1, certo? Sobre a leitura e a escrita. Dentro do nosso cérebro, a gente tem lobos que são responsáveis por funções diferentes. Então, a gente tem o lobo frontal, que é mais a parte de raciocínio, de gerenciamento. A gente tem o lobo parietal, occipital e temporal, que eu não vou ficar explicando aqui porque não é um vídeo sobre neuro exatamente. Mas é importante eu falar das rotas de aprendizagem, porque a rota de aprendizagem que você ensina o aluno a escrever é uma, a rota que você ensina o aluno a ler é outra. Então, a rota de aprendizagem de leitura, ela deve ser diferente da rota de aprendizagem da escrita. O que acontece? Por nós termos um instrumento de avaliação chamado sondagem de hipótese de escrita e não termos a sondagem de hipótese de leitura, que é diferente, algumas pessoas acham que a escrita e a leitura recebem a mesma classificação em hipótese, elas não recebem. A leitura, por exemplo, ela tem nomes diferentes, não é leitura silábica, pré-silábica, silábica, silábica, não existe esse tipo de leitura, gente. A leitura é outra coisa. A escrita, ela vai ter uma evolução das partes para o todo. Então, quando você aprende escrita, você não está aprendendo leitura ao mesmo tempo. A leitura, ela pode ser instintiva do aluno, mas não quer dizer que o professor tenha ensinado. Tem um modo diferente de você ensinar leitura, que é extremamente divergente do tipo de você ensinar a escrita. Alguns professores conseguem que o aluno leia antes de estar alfabético. Alguns professores deixam o aluno alfabético e ele demora para ler. Exatamente por causa do tipo de estímulo que esse professor dá, certo? Se você tem mais curiosidades sobre essa questão cerebral, de como acontece a leitura e como acontece a escrita, porque é um assunto bastante longo, eu sugiro você adquirir o meu livro, Neurogênese da Alfabetização, lá no meu site, janenespolidori.com.br, buscando pelo nome Neurogênese. Se você estiver no YouTube, como o YouTube permite links, eu vou deixar o link aqui embaixo, no resumo do vídeo, para você clicar e ir direto para o livro. Se você estiver no Instagram, tem que acessar lá o site da loja e digitar lá Neurogênese para você poder adquirir o livro. Vou explicar como que ele vai tirar essa dúvida de vocês. Primeiro que se você olha para a hipótese alfabética e imagina que o aluno deveria ler, você precisa saber um pouquinho mais sobre as hipóteses. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um capítulo inteiro que ele é dedicado somente às hipóteses, porque eu não tenho como fazer um livro de neurogênese da alfabetização, que é como a alfabetização acontece no cérebro, sem falar com vocês sobre as hipóteses. Deixa eu até achar aqui. Tá até ali no de alfabetização e cérebro. Aqui, ó, eu vou contar para vocês como que acontece a escrita dentro do cérebro. A escrita vem nesse capítulo sobre as hipóteses, exatamente para você poder vincular
e entender melhor o que você faz quando você está estimulando o seu aluno, quando você dá intervenções. A leitura, ela vem bem no começo do livro. Então, quando eu falo ali de leitura, vem no começo e no final. Eu começo e termino o livro com a leitura. A leitura, eu vou explicar para vocês um pouquinho no começo e um pouquinho no final, porque as hipóteses de leitura são diferentes das hipóteses de escrita. Enquanto na escrita a gente tem pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, porque a escrita é feita das partes para o todo, na leitura é o contrário, a gente lê do todo para as partes, para poder interpretar. Então, a gente tem o leitor emergente, que também tem evoluções, que eu descrevo aqui no livro. A gente tem o leitor inicial. A gente tem o leitor transitório. E a gente tem o leitor fluente. Então, cada um deles eu descrevo aqui e vou falar sobre as estratégias que a gente utiliza para desenvolver o aluno leitor. Um pouco mais brevemente do que eu vou falar sobre essas rotas cerebrais, mas eu vou falar. Desta forma, a gente volta ali, a gente está igual é o ovo e a galinha. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, a gente está igualzinho aqui nesse vídeo. A pergunta é, aluno alfabético já lê? Então, como que é essa leitura, na verdade, né? Lembra que lá eu perguntei no comecinho? Como o aluno alfabético lê? Gente, não é essa a pergunta. A pergunta seria, será que o aluno alfabético já lê? A resposta, depende. Por que depende? Vai depender exatamente do que eu te falei. Você estimulou a leitura desse aluno ou você trabalhou baseado na hipótese de escrita? Porque se você focou o seu trabalho na hipótese de escrita somente, pode ser que você tenha dado atividades que estimulem somente a escrita e deixem um pouco de lado a leitura. Se você faz isso, você não estimula essa rota cerebral da leitura. E, consequentemente, como leitura e escrita são coisas diferentes que acontecem de formas diferentes no cérebro, o aluno não vai ler mesmo, porque ele não foi estimulado a fazer isso, certo? Então, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Embora alguns alunos alfabéticos já leiam, como eu expliquei anteriormente, pode ser que você tenha estimulado na sua metodologia, no seu modo de ensinar, a leitura de forma inconsciente, às vezes acontece, e daí você consegue trazer os dois juntos, tanto o aluno ser alfabético quanto ele ler. Mas se o aluno seu está alfabético e ainda não está lendo, não se preocupe. É uma coisa totalmente natural, porque muitas vezes a gente foca mesmo nessa questão de escrita e deixa um pouquinho de lado a leitura. E daí tem formas de estimular que não vem ao caso falar nesse vídeo, porque a intenção dele é só responder exatamente aquela perguntinha ali do começo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, compartilhem com suas colegas de estudo, usem nos HTPCs, nas reuniões pedagógicas, porque é um vídeo super relevante aí para a gente valorizar ainda mais o nosso trabalho na educação. Se inscreva no meu canal para você receber notificação quando tem vídeo novo. Curta para eu saber que o vídeo foi relevante, porque senão eu não sei que o vídeo foi relevante. E deixe um comentário se você tiver ainda alguma dúvida. Até o próximo vídeo e bons estudos para você!